Devido aos acontecimentos na caída do 75 em julho desse ano, um velho e interminável debate voltou a ser assunto, com sentimentos e opiniões bem distintas entre os baloeiros, o amor e o ódio ao gigantismo. Muita gente defende que balões acima de 40 metros, os considerados gigantes, são os principais responsáveis pela maioria dos problemas, tanto na soltura quanto na caída, como foi o que aconteceu com o 75. Mas será que na estatística os números dizem isso? Esse polêmico assunto é o que vamos falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Para quem não sabe, além de ter escrito um livro sobre gigantes, eu guardo dados com muitos detalhes sobre a soltura desses balões para poder contar minhas histórias. E tenho uma planilha com todos os balões gigantes soltos nessa série histórica que começou em 1979. Nessa lista eu tenho todos os balões conhecidos que foram para o campo e tiveram tentativas de soltura, subiram e tiveram problemas depois, ou até mesmo foram embora. E seria impossível registrar todos os balões acima de 40 metros que foram feitos, mas não tiveram ao menos uma tentativa de soltura por diversos motivos, como a desistência das turmas, apreensões pela polícia e danos causados por ações do tempo e mau armazenamento. Analisando os dados, eu tenho na minha lista até o fechamento dessa matéria 293 balões acima de 40 metros soltos no Brasil, e entre todos, 271 subiram e apenas 22 não, o que dá uma porcentagem de sucesso nas solturas de 92,42%. E entre essas solturas, mais um dado interessante: das 271 solturas que o balão subiu, em 229, os balões foram embora, ou seja, não tiveram ou geraram problemas durante o voo, como explodir no alto e cair a boca, por exemplo. Caracas! O que dá uma porcentagem de 84,5% de sucesso. Continuando, agora vamos falar das suas quedas. Dos 229, 134 não sabemos ou temos informações confiáveis sobre onde caíram, ou seja, 58,52%, e mesmo não tendo a certeza de onde caíram, através de depoimentos de quem estava atrás e de dados de rastreadores que são utilizados em balões gigantes há 10 anos, ou eles caíram no mar ou em áreas de mata no interior do país após ficar o dia todo no alto. Sabia não? Agora, com dados de 229, 73 caíram comprovadamente em áreas de mata ou zonas rurais, ou seja, 31,88%, e 14 balões caíram em alto mar, o que dá 6,11%. É difícil de acreditar. Agora um dado bem interessante. Como vimos, de 271, 229 balões subiram e foram embora, e somente 10 caíram em áreas urbanas, o que dá 4,3%. Se olharmos caso a caso, vamos rever esses 10 balões. 5 de setembro de 1982, o 33 folhas da Piratas do Céu, que subiu sem bucha e sem nada embaixo. Depois de 2 horas de voo, ele caiu numa quadra de futebol na cidade de Rio Grande da Serra, próximo a Santo André, e foi destruído pela molecada. 25 de dezembro de 1995, o peão de 42 metros da caverna, também subiu sem nada embaixo, porém com a bucha, e caiu à noite em um condomínio em Cotia, onde foi levado pelos bombeiros. 21 de abril de 2011, o modelado de 47 metros da Brasa do Rio de Janeiro e da Poço Luarte aqui de São Paulo, mais um que subiu praticamente sem nada embaixo e caiu beirando a Via Dutra em Aparecida do Norte, em um descampado, e queimou. 13 de setembro de 2013, o lapidado de 50 metros da Toa Toa, Cegonha e Cosa Nostra. Este subiu completo e caiu ao lado de uma escola em Jundiaí e queimou, pois encheu de polícia e não permitiram que os baloeiros baixassem ou liberassem o balão. 19 de fevereiro de 2017, o lapidado de 48 metros da Fiote, que caiu sobre casas no bairro de Jardim das Oliveiras, em Campinas, não queimou e ficou por lá mesmo.
Pouco mais de 3 anos depois, em 10 de agosto de 2020, o lapidado de 40 metros da Iluminar, também fogueteiro, que caiu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e os índios comeram o balão literalmente. 6 de junho de 2021, o peão de 40 metros da Beco, que subiu de Itapevi, caiu em Diadema e quando a polícia chegou ele foi liberado e desapareceu. 11 de junho de 2023, o peão de 54 metros da Sandu Mosaico, que caiu na comunidade do Cabuçu, em Nova Iguaçu, e assim como aconteceu com 40 metros da Iluminar, encheu de gente, mas dessa vez ele foi liberado e sumiu em direção ao alto mar. 21 de abril de 2024, que eu até falei dele ontem, o peão de 51 metros da Hospício Lotado e os Cariocas. Ele caiu em Nilópolis, foi liberado e por fim, lá em Recreio, no interior de Minas, no começo da noite ele caiu e foi resgatado subindo novamente dias depois e foi para o alto mar. Em 21 de julho de 2024, o lapidado de 75, que esse eu nem preciso falar nada, né? Eu acho que não. Analisando os dados, nem precisa levantar quantos balões menores subiram nestes mais de 40 anos que tiveram ou causaram problemas em suas quedas, pois a gente vê relatos na imprensa desses transtornos quase todo começo de semana posterior a um sábado ou domingo e também a um feriado de tempo bom. Claro que um balão, quanto maior ele for, o risco de trazer transtornos e estragos são muito, mas muito maiores devido a tudo que nele é muito superlativo. Mas a ideia de expor esses dados nem é defender isso ou aquilo, é apenas mostrar em números que balões gigantes não são os vilões principais dessa história toda como muita gente defende. Fomos tapeados. Como sabemos, o gigantismo no mundo baloeiro evoluiu juntamente com os balões menores. Se no começo dos anos 1980 poucas turmas tinham condições financeiras e coragem para fazer um balão tão grande, e mesmo fazendo, a maioria não obtinha sucesso com a soltura dos seus balões, nem precisa expor números para mostrar que se dividirmos esses quase 45 anos do primeiro ao último gigante solto até a produção desse vídeo, é muito visível que nos últimos 10 anos principalmente, quase não tivemos problemas com balões tão grandes. Então vamos para a lista, primeiro com os primeiros 22 anos. 30 de dezembro de 1979, o 30 folhas do Davi de Guadalupe, que estourou antes de encher completamente. 5 de março de 1984, o peão de 54 metros da Harmonia, o Rei dos Reis. Na primeira tentativa ele queimou no maçarico, cancelaram a soltura, remendaram tudo e na segunda, uma semana depois, ele estourou antes de encher completamente. 1º de maio de 1986, o peão de 44 metros da Turma do Cometa, que teve pouco tempo de voo e explodiu. 1º de agosto de 1986, o 2321 do Paulistano, que depois de cheio apareceram vários rasgos no teto, eles cancelaram a soltura e depois destruíram o balão. 28 de junho de 1987, o peão de 45 metros da Vila da Penha, que também estourou pouco depois de subir. 7 de agosto de 1988, o peão de 42 metros do Alemão e Companhia, que também estourou pouco depois de subir. 1º de julho de 1989, o peão de 56 metros da Turma do Caxambi, que também estourou um pouquinho antes de encher e nem ficou cheio completamente. E como eu já contei em vários vídeos e até um vídeo exclusivo dele, ele foi restaurado pela Turma da Bola e subiu em 21 de junho de 1992 só com antena e desapareceu. 3 de dezembro de 1989, o 2321 da Turma da Praça de Pirituba, mais um que estourou antes de subir. 14 de junho de 1990, o 23 folhas da Figueira Grande, que também estourou nas guias. 23 de setembro de 1990, o peão de 70 metros da Turma Unida, do Paulinho Carrapato e do Seu Ribeiro, que também subiu sem boca e caiu em uma área de mata. 18 de junho de 1992, o peão de 50 metros da Baloema e da Guerreiros da Paz, que estourou antes de subir, e assim como o peão da Caxambi solto pela Turma da Bola, foi restaurado pela emenda e também subiu só com antena em 1º de novembro de 1993 e desapareceu. 28 de março de 1993,
o segundo peão de 70 metros da Unida do Jabur, que estourou pouco depois de subir. 27 de novembro de 1994, 22:20 da listagem, que queimou pouco depois de subir e enroscar em árvores ainda no campo. 15 de junho de 1995, o peão de 40 metros da Cambuí de Campinas, que caiu a boca ainda nas guias e desapareceu. 20 de julho de 1996, o peão de 42 metros da Vamos Que Vamos e da Águia, que abriu o bico um pouquinho depois de subir, caiu numa área de mata e queimou. 26 de dezembro de 1996, o 22:20 da Balão Mágico e da Artimanha, que destacou o cone da boca pouco depois de subir. 23 de novembro de 1997, o Zeppelin de 70 metros da Kombi, onde uma das pontas enroscou nas cercas do campo e ele queimou depois de subir. 8 de março de 1998, o peão de 40 metros dos Naipes, que abriu o bico pouco depois de subir, caiu numa área de mata na região e queimou. 30 de abril de 2000, o peão de 42 metros do Peninha, que estourou antes de subir, quando estava chegando na antena. Agora uma análise dos últimos 10 anos, pois se eu for pegar desde 2001 para cá, eu ficaria mais umas 2 horas falando. 26 de junho de 2014, o peão de 54 metros da Anjos da Noite, que estourou pouco depois de subir. 17 de outubro de 2015, o careca de 50 metros da Domínio, TR, Piromania e Fênix, que destacou o cone da boca assim que saiu para as guias, e o papel foi embora, pego pela TZN depois. 4 de junho de 2017, o peão de 40 metros do Gabriel e da Sintonia, que também não teve sucesso na soltura. 28 de junho de 2016, o peão de 65 metros da Spal, que caiu a boca nas guias. 9 de setembro de 2017, o Bagdá de 40 metros da Arte Final, que estourou o bico pouco depois de subir, ficou uma hora no alto e caiu na região mesmo. 16 de dezembro de 2018, o chinês ou japonês, como os amigos cariocas dizem, de 40 metros da Brasa, que pegou um vendaval na hora de subir e foi só o balão, ficou o painel de papel no chão. 16 de junho de 2019, o careca de 60 metros da Poço e Luarte, que estourou o cabreço com o balão ainda nas guias e ele foi embora. 18 de agosto de 2019, peão de 46 metros da Bruxa, que caiu o cone da boca nas guias também. 4 de julho de 2020, o 24-7-19 da Jurema, que implodiu um monte de gaiola ao mesmo tempo e o balão virou de cabeça para baixo. 6 de setembro de 2020, barrica de 40 metros da Infinito, que também queimou nas guias. 19 de maio de 2021, lapidado de 40 metros da TZN, que pegou fogo no chapéu ainda nas guias e não deu muito certo as coisas por lá. 8 de junho de 2021, peão de 45 metros da Mágicos do Ar do Paraná, que ficou pouco tempo no alto. 16 de julho de 2021, peão de 60 metros da Brothers, que também não ficou muito tempo no alto. 19 de agosto de 2021, peão de 45 metros do Peninha, um balão que ficou muito tempo guardado, os cupins comeram uma boa parte do papel que eles só perceberam na hora de encher, e ele subiu só com um pouquinho de bucha e a caixa que o guardava de peso e desapareceu. Peão de 42 metros da Arrepio, em 26 de março de 2022. Teve um enrosco lá nas guias, literalmente, e o cabreço estourou e o balão foi embora. 24 de abril de 2022. Um trufe de 40 metros da Guerreiros do Céu, Loucos da Sul, Amigos da Zona Sul e Outlet do Gueto e Balodega, que estourou um pouco tempo depois que subiu. 9 de julho de 2022, o lapidado de 40 metros dos Fagulhas e Feitiço, ficou pouco tempo no alto também. 24 de julho de 2022, o peão de 40 metros da Rebeldes, Vila Cisper e Águia Dourada, que também subiu sem a bandeira. 21 de maio de 2023, o peão de 50 metros da Arte Estácio e Búfalo, que a polícia apareceu bem na hora de soltá-lo e perderam tudo. 5 de agosto de 2023, o modelado de 40 metros da Usina, que abriu os fogos no chão e não deu nada certo. 16 de dezembro de 2023, o peão de 45 metros da Arte Magia, do Rio de Janeiro, também não ficou muito tempo no alto.
17 de março de 2024, Bagdá de 70 metros da Corais e Balopira. Mais um que a polícia apareceu e cortou o barato de todo mundo. 20 de abril de 2024, lapidado de 40 metros da turma da Vila Osternac e só irmãos, que também não ficou muito tempo no alto. E 9 de junho de 2024, modelado de 45 metros da Faraó e da Remendo, que saiu, enroscou nas árvores e ficou por lá mesmo. Se analisarem os motivos que impediram o sucesso das solturas dos gigantes nos últimos 10 anos, verão que a maioria ocorreu por falhas das próprias turmas, seja na confecção, na escolha de materiais de baixa qualidade, na escolha de um clima ruim ou até mesmo durante o processo de soltura, o que mostra que ainda é preciso aprimorar os conhecimentos, ter muita paciência, experiência e, acima de tudo, responsabilidade. Sem contar que esses eventos não são seguidos. Uns ocorrem após anos e vários balões soltos com sucesso. Ora, por que eu não pensei nisso antes? As estatísticas mostradas nesse vídeo provam que foram muitos balões gigantes soltos na história e que erros não são comuns quanto muita gente pensa. É preciso sim refletir e acabar com a maldita mania do ser humano de buscar bodes expiatórios sobre assuntos que nem eles próprios têm conhecimento ou experiência para falar. Eu não estou aqui para defender nem o lado A nem o lado B, apenas apresentei números e estatísticas, mas vocês podem participar expondo suas opiniões sempre com respeito e responsabilidade aqui nos comentários, ok? É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, e se você gostou já deixa sua curtida, se você não for inscrito já se inscreve no canal para você não perder nada, e se você gosta muito do meu trabalho e quer ajudar o canal, aqui tem embaixo uma chave Pix para você fazer uma doação no valor que você puder, que com certeza vai ajudar muito o meu árduo trabalho de manter a história do balão vivo. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!